Olá, boa noite. É um prazer estar de novo com você aqui no nosso estudo bíblico virtual. Pegue sua Bíblia, vamos hoje continuar nosso estudo em 2 Reis, capítulo 17. Porém, antes vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de nos encontrarmos virtualmente nesta noite para estudar Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos as lições preciosas da Tua Palavra e ajuda-nos a aprender e colocar em prática, tanto com os acertos como com os erros que vemos que foram cometidos pelo teu povo no passado, para que não venhamos a repetir os mesmos erros e pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Estou chamando o estudo de hoje de O Império Contra-Ataca. Não é um filme de Star Wars. Estou apenas utilizando o título. Vamos ler a Bíblia e você vai entender. 2 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 1. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias. Este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e lançou no cárcere. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Este texto que acabamos de ler nos fala da queda do Reino do Norte, o final do Reino de Israel. Você se lembra, conforme já estudamos antes, que depois da morte de Salomão, sob Roboão, seu filho, o Reino de Israel foi dividido. As 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e proclamaram sua independência do Reino de Israel e se chamaram a si mesmos de Israel. Então, o Reino do Norte ficou conhecido como sendo o Reino de Israel ou Reino do Norte. Enquanto que as 2 tribos mais ao sul, Judá e Benjamim, continuaram leais à casa de Davi. Roboão era o neto de Davi, e adotaram um novo nome, Reino de Judá ou Reino do Sul. A partir daí, nunca mais os 2 reinos se uniram. E nós vemos aqui neste texto, e vamos ver que para tudo na nossa vida há duas explicações, não é? Uma no reino, dizer assim, físico, e outra no reino espiritual. Gosto muito de fazer essa dicotomia, mas apenas para que a gente entenda. A nossa vida está dividida em 2 camadas. Então, da camada física, terrena, política, ou até geopolítica. O que aconteceu, diz o texto bíblico, foi que Oséias, que foi o último rei de Israel, ele reinou em Samaria, a capital, por 9 anos, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Lembra-se de que todos os reis do norte, todos os reis de Israel foram maus aos olhos do Senhor. Alguns mais pecadores, outros menos, mas todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o que aconteceu é que Salmaneser, rei da Síria, e a Síria era o império da época, o maior império da época. A Síria dominava a região do que hoje nós conhecemos como Mesopotâmia e praticamente todo o Oriente Médio. E o Salmaneser, este rei, se deu conta de que
Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, porque ele era um vassalo do rei da Síria. Ele pagava tributos ao rei da Síria, mas ele parou de pagar esses tributos, e por isso o rei, sabedor então agora de que ele não estava mais pagando, de que além disso ele havia se unido ao rei do Egito contra a Síria, ele então prendeu Oséias e o lançou no cárcere. E depois diz a Bíblia que o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. Durante 3 anos, então, os assírios cercaram a cidade de Samaria. E no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Não confundamos Assíria com Síria. Síria é outro país. A Assíria era um grande império, como eu falei. Era como se fosse os Estados Unidos de hoje. Não é? Maior potência militar e econômica daqueles dias. Então o rei Salmaneser decide tomar a capital, Samaria, e desterrar, exilar os habitantes de Samaria. E ele os levou para as áreas já pertencentes à Síria e os espalhou por lá. Isso era uma tática utilizada pelos assírios para impedir rebeliões. Você tira o povo da sua região natal, os leva para uma terra desconhecida, onde há outros costumes, onde há outra língua, etc. E as pessoas então não vão se rebelar porque não estão na terra dela. E aqui diz o texto bíblico que ele fez isso, levou os israelitas para o exílio à Síria. Aqui vem aquela famosa pergunta: o que aconteceu às 10 tribos de Israel? Muita gente acha que é um mistério o que aconteceu. Não, aqui explica claramente o que aconteceu. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que muitos foram para o Reino do Sul. Quando os 2 reinos se dividiram, muitos que moravam no norte, que eram fiéis a Jeová, a Yahvé, se mudaram para o Reino do Sul, porque lá poderiam continuar servindo ao Senhor e não teriam que se curvar aos deuses pagãos que foram introduzidos por Jeroboão e pelos reis que se seguiram. Então, muitos do Reino do Norte, na verdade, mudaram para o Reino do Sul. Então, as 10 tribos não perderam a sua identidade. Muita gente se mudou para o Reino do Sul, pertencia às 10 tribos. Além disso, aqui diz também que vários deles foram levados para outras terras, ok? E depois nós vamos ver também, mais adiante no texto, que povos de outras terras foram trazidos para Samaria e se mesclaram com os que ficaram ali, porque a maioria dos que foram levados para a Síria eram das classes nobres, eram nobres, pessoas ligadas à nobreza, pessoas que talvez teriam condições de se rebelar contra a Síria algum dia. Então, para evitar que isso acontecesse, o rei da Síria desterrou aquelas pessoas, exilou-as para outras partes do império. O rei Sargon II, que veio depois de Salmaneser, diz que ele exilou 27.290 israelitas de Samaria. Significa então que ele não exilou todas as pessoas, mas apenas pessoas, como eu já disse, das classes nobres, né, da elite do país, para que essas pessoas não viessem a fazer oposição. Essa política de deportação, de exílio, já vinha sido praticada desde os tempos de Tiglat-Pileser, mas parece que ela ocorreu em massa nesta ocasião, quando os assírios finalmente tomaram a cidade de Samaria. Porém, as pessoas que viviam nos campos da agricultura continuaram lá, até porque precisavam produzir alimentos para o império.
Então, vemos que a maioria dos membros das 10 tribos continuaram ali, no Reino do Norte, em redor de Samaria, trabalhando para o Império. Então, aqui nós temos a explicação política, geopolítica, do que aconteceu, de como terminou o Reino do Norte. Mas agora, a Bíblia introduz uma outra explicação, que é a explicação teológica. Por que é que isso aconteceu? O que foi que levou à derrocada do Reino do Norte? Vamos voltar à nossa Bíblia. 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Diz assim: isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Lembre-se de que a libertação de Israel do Egito foi o fator central na história do povo de Israel. Foi a partir dali que Israel começou a se tornar uma nação, quando Deus tirou o seu povo do Egito. Esta redenção, esta libertação, esta salvação do povo tornou-se o maior episódio da sua história. Tudo no Velho Testamento tem sua base nesta redenção, nesta libertação do cativeiro do Egito. É a partir daí que se comemora a Páscoa, é a partir daí que o povo se organiza numa nação, etc. Então, era um fator central. E aqui diz que eles pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. O texto continua dizendo: andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Ou seja, começaram a praticar as coisas abomináveis que as nações pagãs ao redor de Israel praticavam e começaram a andar nos estatutos dos reis de Israel, aqueles estatutos que foram feitos por eles. Eles, por exemplo, introduziram muitas práticas pagãs, inclusive você deve se lembrar de sacrifício de seres humanos, alguns sacrificaram seus próprios filhos, tudo isso coisa abominável a Deus. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá, em todas as colinas mais elevadas, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. Agora é interessante que Deus lhes deu muita oportunidade de se arrependerem. A divisão do reino unido foi por volta do ano 931 a.C. Samaria só foi tomada no ano 722 ou 721 a.C., o que dá então mais de 200 anos de prazo para que o povo de Israel se arrependa. Nesse período, conforme nós já falamos antes, Deus mandou profetas, mandou palavras de advertência, conclamou o povo ao arrependimento. Houve alguns episódios, como aquela vez que o profeta Elias fez descer fogo do céu, etc. Porém, o povo, na verdade, com exceção de alguns poucos, não se humilhou, não se arrependeu, não ouviu as palavras dos profetas. Os reis, nenhum deles se arrependeu verdadeiramente. Vimos já que todos eles foram maus. Então, Deus puniu o povo de Israel, conforme ele tinha dito já desde os tempos de Moisés, que se o povo não fosse fiel, ele seria expulso da terra. Ele seria expulso da terra. Aqui está escrito no versículo 13: o Senhor advertiu Israel e Judá, que é o reino do sul, ambos os reinos foram advertidos, por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês, e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Deus falou: olha,
Arrependam-se, voltem-se dos seus maus caminhos, guardem os meus mandamentos. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste da deusa Zerá e adoraram todos o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos, as suas filhas, como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Ou seja, Deus poupou o povo de Judá, porque muitos dos seus reis e grande parte do seu povo, embora muitos também tenham sido desobedientes, mas muitos foram fiéis, foram leais a Deus e Deus os preservou por mais tempo. Mais tarde, Judá também veio a ser destruído, mas neste momento aqui, Deus está tratando com Israel. Quais são algumas das lições que nós podemos aprender com o que aconteceu com Israel? A lição mais importante é que Deus não dá sua glória a ninguém. Deus não admite que nós tenhamos a Ele por Senhor das nossas vidas e tenhamos outros deuses. Você pode dizer, mas eu não tenho outros deuses. Seguro que não. Há coisas que não são deuses nas nossas vidas das quais nós nem nos apercebemos. Eu já falei sobre isso antes, por isso não vou entrar em detalhes, mas muitos de nós adoramos o dinheiro. Tratamos o dinheiro como se ele fosse o nosso verdadeiro Deus. Dizemos que somos fiéis a Deus, que confiamos nele, mas colocamos o dinheiro à frente de Deus. E Jesus foi claro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é bom, mas ele tem que ser servo, ele não pode ser senhor das nossas vidas. Outros se endeusam, né? Seu próprio eu, sua fama, suas conquistas são mais importantes do que seu relacionamento com Deus. Outros ainda adoram a família, colocam a família acima de tudo. Já vi muita gente fazer isso. Inclusive conheço gente que não se converte ao evangelho porque diz assim: meu avô e minha avó é de tal religião, meu pai e minha mãe também, então eu vou ser fiel. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é o Senhor. Quem morreu por nós na cruz foi o Senhor Jesus. Nenhuma religião morreu por você. Você não vai ser salvo pela sua religião. Alguns até tentam compensar a falta de relacionamento com Deus em sua vida através de boas obras. Boas obras não salvam ninguém. As boas obras deveriam seguir a salvação, mas elas não levam à salvação. O apóstolo Paulo é bem claro, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das obras. Você pode praticar boas obras e deve praticar, mas elas não vão levar você à salvação. Elas são produto da salvação. Ter um bom caráter, ter uma moral ilibada, não salva você. Quem salva é Jesus Cristo. Ele disse que só Ele é quem salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vê o Pai senão por mim. Então, é só através de Jesus. E foi Ele que morreu por você na cruz. Não foram as suas boas obras. Para dar a salvação, para reconciliar você com Deus. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Uma outra lição que nós aprendemos é que todas as nossas ações trarão consequências. Se nós praticamos ações que são contrárias à vontade de Deus, nós vamos colher o fruto dessas ações. A Bíblia diz tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É óbvio. Vamos pensar como um agricultor. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão, eu vou colher café. Por outro lado, se eu planto café, eu não vou colher feijão. Você só colhe aquilo que você planta. E durante 200 anos, então, Deus deu oportunidade ao povo de Israel para repensar que eles estavam plantando, até que finalmente veio o juízo de Deus. E muitos de nós pensamos assim, mas vejo tanta gente fazendo coisa errada, não vem juízo de Deus. Às vezes vem, às vezes não, nesta vida. Porém,
haverá um juízo final, e desse ninguém escapará. Só os salvos em Jesus Cristo, aqueles que colocam sua confiança em Jesus Cristo, é que escaparão no juízo final. Por quê? Porque já estão perdoados dos seus pecados, porque já reconheceram que são pecadores, foram perdoados dos seus pecados, reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, sabem que não são justos, mas foram justificados por Jesus Cristo, pela vida justa que Jesus viveu e pela obra dele na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita pela justiça de Cristo. Você e eu somos injustos aos olhos de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, não há justo nenhum sequer. Então você pode tentar se justificar diante de Deus, você jamais poderá fazê-lo. Só Jesus Cristo pode justificar você. Temos aqui também uma lição para a igreja. A igreja se desvia da palavra de Deus, dos princípios que aqui estão, os estatutos de Deus que estão aqui na palavra, ela também sofre consequências. É por isso que nós vemos hoje muitas igrejas fracas. É por isso que nós vemos muitas igrejas hoje vazias, esvaziadas de poder espiritual. Por quê? Porque não seguem a palavra de Deus. Outras igrejas hoje seguem uma teologia social. Estão mais preocupadas com a teologia política do que com a teologia da salvação. A teologia da salvação vai nos levar à prática da justiça social. Mas quando eu coloco a justiça social, ou a teologia da justiça social, qualquer que seja o nome que você dê a ela, em primeiro lugar, isso está em discordância com a palavra de Deus. Está em discordância. E muita gente, muitos pastores, teólogos que creem que vai ser estabelecida a justiça social na terra. E que isso, de certo modo, é a salvação. Não. A salvação individual, ela é pessoal, mas, claro, há a comunidade dos salvos e estes vão impactar, ou pelo menos devem impactar a sociedade e trabalhar pela justiça social. Alguém disse, eu não me lembro se foi C.S. Lewis, que os homens que mais se preocuparam com a outra vida, com as coisas espirituais, com as coisas do céu, são os que mais fizeram pela terra. Isso é verdade. Vamos apenas pegar alguns exemplos aqui. O apóstolo Paulo, a preocupação dele maior era com o céu, era com as coisas terrenas. Mas o cristianismo primitivo, que Paulo e os demais apóstolos pregaram, levaram a transformações sociais profundas no Império Romano. Com o tempo, acabou a escravidão. Não foi preciso pegar em armas, como aconteceu aqui neste país, para abolir a escravidão. Foi algo que aconteceu por causa da influência cristã sobre a sociedade. E ao longo da história nós temos muitos outros exemplos também. Alguns historiadores chegam até a dizer que quando houve a Revolução na França, que matou muita gente, colocou o país em polvorosa, a Inglaterra foi poupada de algo semelhante, derramamento de sangue, convulsão social, por causa de um homem chamado John Wesley. John Wesley pregava o evangelho e através da pregação do evangelho ele também trabalhou pela justiça social. Isso impactou grandemente a Inglaterra e a Inglaterra foi salva dessas convulsões sociais. A Inglaterra foi poupada dessas convulsões sociais. Então, sim, o cristão deve trabalhar pela justiça social, mas o que a igreja prega não é a justiça social. O que a igreja deve pregar é a palavra de Deus. Quando a igreja se afasta deste livro, ela corre sérios riscos. É por isso que nós vemos, como eu disse antes, tantas igrejas fracas e esvaziadas do poder espiritual. E é interessante que a maioria das igrejas que também optam por essa teologia, a ênfase do social antes do espiritual, o que acontece? Elas acabam se esvaziando fisicamente também. Isso é muito caro aqui nos Estados Unidos, por exemplo, mas está acontecendo no Brasil também. Agora hoje se fala em revitalização de igrejas, porque as igrejas perderam a vitalidade, perderam a vida. Agora precisa ser revitalizado, precisa se infundir vida de novo nelas. Então, nós precisamos, ao considerarmos frequentar uma igreja, verificar se esta igreja realmente crê que a Bíblia é integralmente a palavra de Deus. Porque há uma outra teologia também, que é a teologia liberal, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela pode até conter
a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. E Jesus disse, a escritura não pode falhar. Em outras palavras, a escritura é infalível. Ela é a palavra de Deus infalível. Se a igreja não crer nisso, ela vai pregar outras coisas. E, consequentemente, ela vai se enfraquecer. E existe outro tipo ainda de teologia, que é essa teologia que eu de vez em quando falo aqui, a teologia da prosperidade, também conhecida como teologia da saúde e da prosperidade, e Health and Wealth Gospel, né? Evangelho da saúde e da prosperidade. Também é outro problema sério, porque a ênfase é em coisas materiais, não é tanto na justiça social, mas em coisas materiais, individuais. E essa não é isso da Bíblia. Deus pode fazer com que você seja um bilionário, mas essa não é a promessa de Deus para todos nós, que todos nós vamos ser bilionários, ou vamos ficar bem de vida, ou vamos ter saúde inesgotável e dinheiro que não vai acabar. Não, isso não é o cerne da mensagem do Evangelho. Tem até gente que fala assim, Jesus falou, vocês terão uma vida abundante, essa vida abundante é dinheiro. Não, 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 não. Preste atenção para quem Jesus falou essas palavras em primeiro lugar. Eles tinham dinheiro? Não. E eles tiveram dinheiro depois disso? Também não. Olha a vida dos apóstolos. Leia a Bíblia, leia o livro de Atos, leia as cartas de Paulo, e você vai ver do que eles estão falando. Mas... Não tem mais. Fica com a palavra de Deus. Deus quer nos abençoar? Se quer nos fazer prosperar? Sim. Eu já falei que prosperidade não é só dinheiro. Já falei várias vezes aqui, não vou ficar entrando nesse detalhe. Mas esse não é o cerne, esse não é o centro da mensagem. Então sejamos fiéis a Deus, para que não nos aconteça, seja individualmente ou coletivamente como igreja, algo semelhante ao que aconteceu ao povo de Israel. E o juízo de Deus sobre as nossas vidas, de nos deixar numa situação difícil, porque não fomos fiéis a Deus. Eu oro por você, para que você seja fiel a Deus. Eu oro pela sua igreja, e vou orar daqui a pouco. Eu oro pela minha vida, e eu oro pela nossa igreja, para que sejamos fiéis a Deus. O Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Se você puder, ore comigo. Senhor, muito obrigado pelas advertências da tua palavra. Está escrito que tudo quanto dantes aconteceu e foi registrado para o nosso ensino, foi registrado, foi escrito para o nosso ensino. E nós aprendemos não apenas com as coisas boas que vemos na Bíblia, mas também com as derrocadas e desastres, como o que aconteceu com Israel. Aprendemos a fazer o que é certo, que é bom aos teus olhos, com homens e mulheres que o fizeram. Mas também aprendemos a não fazer o que é mal aos teus olhos com aqueles que fizeram o que é mal aos teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti. Perdoa-nos como indivíduos e como igrejas, se não estamos sendo fiéis a Ti. E ajuda-nos a partir desta noite, deste encontro contigo, a repensarmos a nossa vida e buscarmos ser fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos a colocar a Tua vontade em primeiro lugar nas nossas vidas, o nosso relacionamento contigo em primeiro lugar nas nossas vidas, que não possamos medir a nossa espiritualidade ou o nosso relacionamento contigo em coisas materiais, que não meçamos isso, Senhor, com coisas deste mundo, mas que nos lembramos de que, primeiramente, acima de tudo, Tu esperas que sejamos leais à Tua palavra, tudo quanto está escrito aqui. E ajuda-nos a fazê-lo. E como igrejas também, ajuda cada igreja a ser fiel a Ti. Quantas igrejas estão se esvaziando, quantas igrejas estão perdendo seus templos, porque já não tem mais condições nem sequer de pagar suas contas. Porque o povo saiu das igrejas, porque já não se prega mais o Evangelho. E tem misericórdia de nós que estamos buscando ser fiéis, as igrejas estão buscando ser fiéis, e aviva-nos, Senhor, e mantenha a chama do Teu Espírito acesa em nossas vidas. E se na vida de alguém já se apagou, reacende. Se na vida de alguém está fraca, coloca, Senhor, aí mais chama. Ó Deus, ajuda-nos a ser fiéis a Ti em tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu gostaria de orar com você agora. Repita comigo esta oração simples. Diga apenas assim: Senhor Jesus, eu não tenho sido fiel a Ti. Me perdoa. Me tira da vida de rebelião contra Ti. Me perdoa todos os meus pecados e me purifica com Teu sangue precioso. Entra na minha vida, seu Senhor da minha vida, e me ajuda a Te servir com fidelidade, em Teu nome. Amém e amém. Se você também já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas se afastou dele por algum motivo, faça essa oração também. Reentregue sua vida hoje ao Senhor Jesus. Antigamente, quando alguém aceitava Jesus, a gente dizia assim: procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje a gente tem que dizer: procura uma igreja mais perto da sua Bíblia. Se onde você mora, você não conhece nenhuma igreja, entre em contato com a gente, nós vamos ajudar você a procurar uma igreja que seja fiel à palavra de Deus. Deus te abençoe. Quero pedir que você divulgue este estudo bíblico nas suas redes sociais, que também esteja conosco neste domingo às 4 horas, horário de Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília, o nosso culto. E terça-feira que vem, 7h30, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília, nossa célula virtual. Deus te abençoe grandemente.